Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Chama Mística, o seu canal da espiritualidade. Eu sou o Vinícius Cage e é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. O tema de hoje é cartilhas espirituais. E por que eu resolvi fazer esse vídeo falando sobre cartilhas espirituais? Porque é uma coisa que eu convivi durante muitos anos na minha vida e que em todo lugar que eu ia buscar alguma coisa, eu acabava me deparando com isso. E isso acabava impedindo meu progresso, ou meu próprio autoconhecimento, a minha própria lembrança de quem eu sou, de que eu sou divino também, de que Deus habita em mim também. Em todos esses lugares, em todas essas buscas, na maioria delas, eu me deparava com uma certa parede que me impedia de olhar além. Mas eu sempre soube que existia algo além. Então eu nunca consegui ficar nesses lugares, justamente por causa dessas cartilhas espirituais, que é o que a gente vai falar agora. O que é uma cartilha? Eu não vou ver no dicionário e nem procurar no Google o que é uma cartilha especificamente. Eu vou falar, na minha opinião, o que é uma cartilha. Uma cartilha é uma regra, é um documento onde existem regras as quais devem ser seguidas. E se você não seguir essas regras, você sofre algum tipo de penalização ou punição. Vamos começar falando pelas igrejas. Sim, é um assunto delicado, mas eu não posso deixar de falar sobre isso num vídeo como esse. As igrejas foram os primeiros lugares onde eu encontrei as primeiras cartilhas espirituais, onde a Bíblia era usada como uma arma contra os seus próprios fiéis ou frequentadores. É cheio de regras a ser seguida, é cheio de punição, é cheio de pecado, é cheio de problema, é cheio de coisa que você pode e que você não pode fazer, é cheio de coisa que você deve e que você não deve fazer, e ainda por cima é proibitiva na busca da verdade. E a verdade, ela encontra-se dentro de nós mesmos. Então cada um encontra a verdade dentro de si mesmo. Não são meus vídeos e nem minhas palavras, nem minha pessoa que vão dizer quais são as suas verdades. As verdades de vocês vêm de dentro de vocês mesmos, do Deus que habita em vocês mesmos, do eu superior de vocês mesmos, do eu realizado de vocês mesmos. Mas já no começo, logo criança, eu já me deparava com essa limitação. Eu sentia que precisava de algo mais e as cartilhas religiosas me impediam disso. Aí eu fui parar no mundo da espiritualidade. E adivinhe, no mundo da espiritualidade, as cartilhas aumentaram em vez de diminuírem. É um paradoxo engraçado, eu dou risada porque quando você sai de um lugar por causa de um motivo e vai para outro achando que lá você vai poder se libertar, vai poder ser livre, buscar como um buscador que realmente está buscando a verdade, que realmente está buscando evolução, que realmente está buscando progresso espiritual, você acaba se deparando com cartilhas ainda mais elaboradas, ainda mais bem feitas, ainda mais rígidas, ainda mais duras. Então eu vou começar falando sobre os grupos de espiritualidade New Age que eu conheci e frequentei. Esses grupos, durante anos e anos e anos que eu frequentei, eles explodiam de cartilhas. Era sempre como você devia se portar, o que você devia vestir, o que você devia fazer, como você devia usar seu dinheiro, dizendo que a espiritualidade e o dinheiro não combinam, que você não pode cobrar pela espiritualidade, o que você pode comer, o que você não pode, se você beber, você é isso, se você fizer aquilo, você é aquilo, e que se você fizer tal coisa, eleva a sua vibração, e se você fizer tal coisa, diminui sua vibração, e etc, etc, etc. Mas depois dos grupos espirituais de nova era, livres, eu também passei por religiões como a Umbanda e o Espiritismo. O Espiritismo foi a porta de entrada depois da igreja, porque no Espiritismo tinha um lado espiritual. Então eu falei, poxa, finalmente encontrei alguma coisa que eu vou conseguir me entender, vou conseguir sair um pouco daquela caixa, eu vou poder entender determinadas coisas espirituais. Mas adivinha, no espiritismo eu também me deparei com um monte de cartilha espiritual, de como se vestir, do que comer, do que fazer, do que não fazer, de como se portar, de como usar ou não usar o seu dinheiro. Inclusive, em lugares que eu frequentei, eles proibiam que mulheres usassem determinados tipos de roupas. Elas precisavam ir completamente fechadas. E não era nem uma questão de ir exposta, mostrando seios com decote super à mostra, ou short super curto, como se estivessem na praia. Não! Elas tinham que ir de calça e de blusa. E isso dentro de locais que pregavam a espiritualidade livre. Locais mistos que tinham sessões de umbanda, de xamanismo e de várias outras vertentes mescladas e misturadas. E mesmo assim eu encontrei isso. Então o espiritismo, umbanda, esses locais mistos, eu encontrei a mesma coisa em todos esses locais. Igual eu encontrei nos grupos de nova era, que lá nos anos 90, no final dos anos 90, eu comecei a pesquisar. Quando eu comecei a pesquisar
pesquisar a fundo a espiritualidade e eu sempre me deparava com a mesma coisa. Aí eu fui entrar para as ordens iniciáticas e escolas de mistérios. Ah, meu Deus, se eu soubesse. Mesma coisa. Mesma coisa, um monte de padrão que deve ser repetido, um monte de padrão que não deve ser repetido, como você tem que fazer passo a passo para se iluminar, para aumentar a sua vibração, o que você pode fazer e o que você não pode fazer, um monte de prática espiritual que mais faz você perder tempo do que conhecer a si mesmo. E eu não falo que esses lugares que eu passei eu não ganhei nada, eu não adquiri nada. Pô, eu sou grato pra caramba, grato pra se é que vocês me entendem. Porque, claro, tudo foi experiência, tudo foi necessário, mas ainda existiam as cartilhas. E aqui eu vou contar e eu vou citar especificamente uma ordem que eu fiz parte, que é a Sociedade Teosófica. Só que a Sociedade Teosófica, ela não é a ordem iniciada por Blavatsky, lá nos anos 1800 e tanto. Ela é uma vertente da teosofia. Existem outros grupos no Brasil e no mundo que também usam a teosofia como base. E eu fui todo empolgado, recebi meu diploma, recebi um monte de material, e aí entrei no grupo do WhatsApp. Ai, o grupo do WhatsApp, meu Deus do céu. Olha, eu vou falar uma coisa, todo dia que eu entrava a conversa era a mesma, pra se iluminar, que pra vibrar mais alto, que pra isso, pra aquilo, você tinha que fazer isso, fazer aquilo, fazer não sei o que, fazer não sei o que lá, e aí entravam as restrições, as coisas proibidas. E aí vinha um pessoal chato pra se é que vocês me entendem, repetindo, que nem o papagaio, todos os dias. Não, mas quem é da teosofia tem que seguir os princípios de blá 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 e não pode comer carne, porque a carne é isso, porque a carne é aquilo, porque não sei o que. Não, porque quem é da teosofia não pode tomar um copo de vinho, não pode tomar uma cerveja, porque isso, porque aquilo, porque não sei o quê, porque blá, 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 blá. Só que não tem nada dentro da teosofia que proíba comer carne, muito menos que proíba beber algum tipo de bebida alcoólica. E eu não estou incentivando aqui ninguém a beber bebida alcoólica, todo mundo sabe que dependendo de como você bebe, realmente vai fazer mal pra você, mas assim, o ponto é, essas pessoas, elas são cercadas de maquiô. Maquiô é uma máscara espiritual que você usa para se impor sobre os outros, para colocar o seu currículo espiritual na frente e determinar o que a pessoa pode e o que não pode, porque você acha que você sabe mais e que está à frente daquela pessoa. Então, se ela não for igual você, ela não serve para fazer parte daquele grupo. Inclusive, eu tenho um vídeo sobre maquiô e eu vou deixar no comentário fixado para vocês que tiverem interesse em ouvir um pouco mais sobre isso. E concluindo, pessoal, esse vídeo foi mais um desabafo, porque em todos os lugares que eu fui eu encontrei cartilha espiritual, praticamente todos. Eu não vou generalizar, mas eu só consegui o despertar e a realização depois de fugir, de correr de todos esses lugares que tinham cartilhas espirituais determinando o que pode, que não pode, que deve, que não deve, pra onde ir, pra onde não deve. Porque um verdadeiro mestre, ele nunca vai te dar uma direção da onde você ir, nem do que você pode fazer, nem do que você deve fazer e nem do que você tem que fazer. Um verdadeiro mestre, o único caminho que ele vai te indicar que é verdadeiro é o caminho de você olhar pra dentro de você mesmo, pois ele sabe que a resposta sempre esteve dentro e não fora. Deus sempre esteve dentro e não fora. Você é Deus também. E só pra complementar, eu saí correndo da teosofia. Não da teosofia em si, mas da sociedade teosófica em específico. E eu não tenho problema nenhum em citar nomes, porque eu tô falando a verdade da minha experiência que eu passei e a qual eu não concordo. Então sim, esse vídeo é meio rebelde. Esse vídeo é meio um desabafo, mas também é um alerta. É um alerta para que todos vocês que estão buscando a verdade não fiquem presos em locais que determinam para onde você deve ou não deve ir, o que você pode e o que você não pode fazer. Esses locais servem a um propósito. Se está te fazendo bem, continue nele, mas busque sempre a resposta dentro de você mesmo. Não há lugar melhor nenhum do que dentro de si mesmo para as respostas que você busca. Porque você é Deus também e criador da sua realidade. Deus habita em você. Namastê, traduzindo, significa: o Deus que habita em mim saúda o Deus que habita em você. E muita gente usa namastê por aí como se fosse uma frase de elevação,
como se ela fosse mais espiritualizada por usar Namastê, enquanto elas nem sabem o significado real do Namastê. Então é isso, pessoal. Por hoje o vídeo é esse. Fica aí o meu desabafo e minha rebelião contra as cartilhas espirituais. E eu gostaria de convidar você que não é inscrito ainda no canal a se inscrever e ativar o sininho de notificações para sempre receber as nossas novidades em tempo real e não perder nenhum dos nossos conteúdos. E também gostaria de convidar vocês a clicarem no meu perfil do YouTube. Lá vai ter o meu site pessoal, viniciuskate.com, que vai estar aparecendo aí em cima. E dentro do meu site vocês vão encontrar o meu livro, que é uma autobiografia espiritual, metafísica, com mais de 700 páginas, onde eu conto grande parte da minha jornada, do fundo do poço até a saída, até encontrar a luz novamente e até a realização. Mesclado, é claro, com todo o meu conhecimento e bagagem espiritual que eu adquiri durante esses 40 anos de vida que eu tenho até esse momento da gravação desse vídeo, mas não de uma forma a ensinar nada, nem a guiar ninguém, nem a dar passo a passo, e sim passar a minha experiência para que a minha experiência sirva como um farol que ilumina a luz que existe dentro de você, para que a luz que existe dentro de você se transforme em um farol também, para que esse farol também ilumine outras luzes e ativem outros faróis. Não com as minhas verdades, mas com as verdades que vocês encontrarem dentro de vocês. Então, se vocês gostarem do conceito e quiserem saber sobre esse assunto desse vídeo e sobre muitos outros assuntos mais, só clicarem aí no link do meu site pessoal, viniciuskate.com, e lá vocês vão poder baixar um PDF gratuito com o prólogo do livro, o sumário, a capa do livro e mais um capítulo inteiro grátis. E se você sentir a energia, fica o convite para conhecer o livro inteiro. Comenta aí se você gostou do vídeo, comenta aí se você é a favor ou contra as cartilhas espirituais, se você passa por cartilha espiritual, se você também tem o mesmo sentimento que eu, se você pensa igual a mim ou diferente de mim, deixa aí nos comentários que eu quero saber. Eu leio tudo, tá bom? Um grande abraço iluminado para todos vocês e que vocês fiquem na paz e na alegria e na harmonia e na divindade soberana que habita dentro de vocês mesmos, pois vocês são Deus também. E assim é. Gratidão.